Nós vamos falar nessa terceira semana sobre gestão de conflitos, relacionamento interpessoal e assédio moral. Então, primeiro, nós vamos definir e entender assédio moral. O que é o assédio moral, por que ele é praticado pelo assediador, mais ou menos, tentar entender o que passa na cabeça de um líder assediador e as consequências do assédio moral. Essa é a finalidade. Então é um tema de pesquisa, existem relatos na internet, a gente encontra casos de pessoas que entram com uma ação por assédio moral, porque na verdade o assédio moral ele é justa causa do funcionário do patrão. O artigo 483 da CLT, ele determina que entra como rigor excessivo, letra C, justa causa, onde esse funcionário pode pedir uma indenização para o patrão e provando ali, o mais difícil é justamente isso, como ele vai provar o assédio moral, geralmente através de testemunhas. O que é o assédio moral? Seria a humilhação, seria a exclusão. Alguns escritores definem como terror psicológico. É uma boa definição, onde esse líder, a má liderança, o mau líder, ele pratica o assédio moral. Ele humilha o colaborador, ele isola, ele não dá condições de trabalho para esse funcionário executar o seu trabalho, ele impede com que esse funcionário diferencia ele dos outros funcionários, né, trata de forma diferente. Às vezes, esse tratamento diferente é um benefício que deixa de ser pago, ou então é uma condição diferente de outros funcionários, onde esse funcionário ele percebe que ele está sendo humilhado, que ele está sendo tratado de forma propositalmente, ele está sendo tratado de forma diferente. Então, existem vários exemplos de assédio moral. E o que o juiz ele vai entender realmente como assédio, porque tem várias pessoas que entram com uma ação pedindo assédio, só que no momento que o líder trata todos da mesma forma, não caracteriza esse assédio. Então é muito importante a gente entender isso, o RH entender de assédio moral, os líderes receberem treinamentos, para que eles saibam exatamente a linha tênue entre o rigor excessivo e a prática de assédio. Então, o assédio não é apenas a humilhação. Existem várias outras situações que podem ser caracterizadas como assédio moral. Mas fica essa definição do terror psicológico. E aí existem vários relatos na internet, existem várias situações em que fica claro, ali através de exemplos, o que seria o assédio moral. E quase todo mundo já passou assédio moral nos lugares onde trabalhou. Só que exatamente a dificuldade é provar, e não é todo mundo que acaba entrando com uma ação. Então, no material dessa semana e pesquisa do conceito, porque o líder ele pratica o assédio moral, essas são atividades da semana em relação ao tema do assédio moral. E também relatos, caso o aluno ele consiga pesquisar com outras pessoas, entrevistar outras pessoas que já passaram por situações de humilhação, ou situações que acham que é um assédio moral, é importante também descrever para que o aprendizado fique melhor, fique mais completo. O outro tema é o relacionamento interpessoal.
Então, o que é um relacionamento interpessoal? O que é um relacionamento pessoal? Nada mais é do que as pessoas terem um bom relacionamento, facilidade de trabalho em equipe, só que existem dificuldades nesse relacionamento interpessoal que vão gerar conflitos, que é o outro tema também, que seria a gestão de conflitos. O que pode levar uma equipe, ela ter dificuldades de relacionamento? São as pessoas. Essas pessoas que acabam, tem um artigo que fala, eu sou assim, eu não mudo, sempre fui assim. Então, justamente essa linha de raciocínio, essa forma de pensar, de ver as coisas, de teimosia, né? Existem pessoas que elas têm muita dificuldade de se adaptar a outras pessoas. Existem pessoas que elas conseguem trabalhar bem sozinhas, mas têm muita dificuldade de serem, de discordarem, de alguém discordar da pessoa, ou então de falar que não é daquele jeito, ou falar que é assim que tem que ser. Então isso são dificuldades de relacionamento, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento. E o mais difícil na empresa é lidar com pessoas. É muito difícil lidar com pessoas. As pessoas, elas têm ali os seus traumas, às vezes de outros lugares que trabalharam. Às vezes tem pessoas que acabam escondendo o que sabem, não querem treinar um funcionário que acabou de entrar na empresa porque acha que esse funcionário pode tomar o lugar daquela pessoa. Existem líderes que passam uma informação picada, metade, para que ele fique com o conhecimento, para que ele saiba exatamente, só ele saiba resolver problemas que possam acontecer, dando assim uma exclusividade e um sentimento de insubstituível. Mas hoje nós vemos que as empresas se preocupam bastante com o RH em relação a isso, para que esses treinamentos comportamentais, que as pessoas elas venham fazer uma autoavaliação, que aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, tentar identificar exatamente o porquê essas pessoas têm essas dificuldades, qual é exatamente o ponto-chave ali que faz essas pessoas encontrarem mais dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E acaba gerando conflitos. Então, o que pode gerar conflitos? Pode gerar conflitos, às vezes, a ansiedade de um em relação ao outro, em relação à entrega de um prazo, de um trabalho para ser executado, a falta de autoconhecimento também, a ansiedade, a impaciência pode gerar conflitos, a discordância, a prepotência ali dos setores, ou a falta de comunicação ou desorganização de um setor em relação ao outro, quando esses colaboradores eles não sabem exatamente quais são as tarefas a serem executadas, ou não entendem a logística da empresa. Às vezes uma falta de treinamento, uma falta de conhecimento do produto, da empresa, dos processos, podem gerar conflitos, porque não vai saber exatamente qual decisão vai ser tomada, o que tem que acontecer, e isso vai trazer ali essa subtração entre os setores e gera o choque. Esse choque ele pode ser causado também por má liderança. Quando a gente fala de conflitos, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, nós temos dois olhares. Nós temos o olhar daquele que é o colaborador, que está inserido em uma equipe, ele vai se preocupar, ele vai analisar quem tem dificuldade de relacionamento na equipe, como ele pode melhorar o relacionamento da equipe, como ele pode melhorar o relacionamento dele com a equipe. Então essa comunicação é muito importante, mas o mais importante para que a equipe funcione, para que seja uma equipe e não um grupo, é aceitar o erro, é ter humildade, é ter paciência, é não haver hipocrisia ali
naquela equipe e também com que todos sejam um só. A gente vai falar mais na aula de liderança, porque o líder tem bastante influência nessa questão dos conflitos. Já o líder, em relação ao setor dele, à equipe dele, ele tem que analisar cada um dos colaboradores para ver quem tem mais dificuldade em relacionamento, quem tem mais facilidade, quem é que está mais gerando choque. Ele pode mandar embora ou ele pode sentar, conversar com essa pessoa e tentar entender como essa pessoa trabalha em equipe, quais são os fatores que levam ela a ter dificuldade em relacionamento e tentar motivá-la, sentar com ela e analisar para resolver essa situação. No relacionamento interpessoal, é muito importante que as pessoas se conheçam, que as pessoas elas entendam os seus defeitos. Então, por exemplo, citando alguns defeitos, a pessoa que é teimosa, é aquela pessoa que tem resistência em relação à opinião, é aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar o erro, é aquela pessoa, geralmente, ela não sabe escutar, ela ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, ela tem essa dificuldade de parar e analisar e saber que o trabalho ele não é sozinho, é um trabalho que tem que ser em equipe, então ela tem que aceitar a opinião dos outros funcionários, das outras pessoas que estão ali com ela no trabalho, no setor, na equipe. A ansiedade também é um outro defeito que pode prejudicar bastante a relação do prazo, né? A ansiedade é aquela pessoa que ela tem a vontade de que algo comece, de que algo termine. Então, qual é a diferença entre ansiedade e impaciência? Eu costumo dizer que a impaciência é a não resistência em relação a uma situação de tempo. Então, nós temos o tempo e as pessoas que são impacientes, quando o tempo daquilo chegar, o tempo para começar a aula, ou então o tempo para entregar o serviço, o tempo para começar a reunião, por exemplo, e essa pessoa começa a ter alterações em relação a essa situação de tempo. Essa pessoa ela tem que saber controlar para que isso não venha prejudicá-la ali no relacionamento com as outras pessoas. E também, como eu disse anteriormente, pode acabar gerando conflitos. E o que é a ansiedade? Como eu disse, é a vontade de que algo comece, de que algo termine. Que um projeto comece ou que um projeto termine. A pessoa está muito ansiosa para apresentar a opinião dela na reunião ou para fazer uma entrevista e ela fica com aquela ansiedade para saber exatamente como vai ser a entrevista, quais são as perguntas que vão ser feitas. Ou então, a ansiedade, você sabe que você vai ser promovido, ou você sabe que você pode ser promovido, e você não dá tempo ao tempo, você acaba atropelando as coisas, e isso pode, com certeza, atrapalhar essa promoção. Qual é a diferença entre teimosia e geniosidade? A pessoa que é geniosa é aquela pessoa que quer que as outras façam tudo à sua maneira. Ela não quer que as outras pessoas, ela não quer que as coisas sejam feitas pelas outras pessoas. Ou ela não quer ouvir opiniões em relação àquilo que ela já fez várias vezes, aquilo que ela sabe fazer. Então isso também dificulta o relacionamento interpessoal e também gera conflitos. Por quê? O colaborador, ele não é porque ele sempre fez daquela forma que ele não vai ouvir outras formas de fazer, não vai ouvir outras ideias, outras opiniões. Então isso com certeza também prejudica. Eu expliquei a diferença entre os dois, porque geralmente as pessoas têm muita dificuldade em entender esses dois defeitos, porque são bem parecidos. A sinceridade. A sinceridade é um defeito? É um defeito qualidade. Por que é um defeito? Porque a pessoa ela acaba não pensando no que a outra vai pensar, do que ela vai falar, e acaba falando coisas que são desnecessárias.
e isso também pode causar choques ali, podem carimbar como a pessoa é, e às vezes a pessoa acaba falando sem pensar. Essas pessoas que falam sem pensar, elas têm que dar uma analisada, porque às vezes ela pode criar conflitos desnecessários. O perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? São aquelas pessoas que elas querem fazer tudo perfeitamente. Essas pessoas, quando elas têm várias tarefas para executar, vários processos para desenvolver, ela tem que entregar bem o trabalho, mas ela não pode querer entregar com excelência, ela não pode querer entregar perfeito, porque a perfeição ela vai levar tempo e ela não vai ter tempo para executar essa atividade de forma perfeita. Desatenção e desorganização. A desatenção é muito prejudicial. São pessoas que ficam no mundo da lua, são pessoas sinestésicas, são pessoas que têm muita dificuldade de concentração. Essas pessoas, elas sabendo que são desatentas, elas devem redobrar a atenção quando elas forem executar um serviço. Elas devem redobrar a atenção quando elas forem entregar ali uma atividade que é importante. Vão rever, às vezes, essa atividade para ver se não tem uma falha e prestar atenção ali no trabalho para que elas não atropelem as tarefas e acabem gerando um problema. E isso vai acabar atrapalhando a administração do tempo. A desorganização, a mesma coisa, porque são defeitos atitudinais. Então, para finalizar, vamos explicar o que são defeitos de comunicação, atitudinais e comportamentais. O que são defeitos de comunicação? Os defeitos de comunicação é timidez, falar alto, falar baixo, falar rápido, falar devagar. Esses são defeitos de comunicação. Aquelas pessoas introvertidas são pessoas que têm um defeito. Defeitos são tipificados como de comunicação. O que é o defeito atitudinal? A desatenção, a falta de organização, o perfeccionismo são defeitos atitudinais, são defeitos de atitude, são defeitos de ação. E os defeitos comportamentais seria a geniosidade, seria a ansiedade, a teimosia, a sinceridade, são defeitos comportamentais também. Esses defeitos, o atitudinal e o comportamental, é muito mais difícil a pessoa ela ter aquele insight, ela saber exatamente que ela está entrando no campo daquele defeito. O comportamental é mais difícil você mudar do que o atitudinal. Por quê? Porque o atitudinal, você sabe que você tem que se organizar para fazer aquela atividade. Então, você sabendo que você tem um defeito, você aceitando esse defeito, você procura melhorar, procura mudar em relação a ele, para que você preste mais atenção nas outras tarefas.